todo paciente que chega com pirose, com regurgitação, já é para colocar o inibidor da bomba de próton como primeira opção? Isso é um racional pronto para todo o consultório? Estou aqui com Carla Granja, minha irmã, que eu gostaria que você passasse para nós sua experiência, sua vivência e sua compreensão da literatura. Nós sabemos que todos os guidelines propõem, e as sociedades propõem um início de chamado teste terapêutico. Então, assim, primeira coisa que eu acho essencial, diante de pacientes com sintomas considerados típicos da doença do refluxo, pirose, regurgitação ácida, esse paciente deve ser informado com muito critério de que ele pode ter doença do refluxo gastroesofágico, mas não que ele tem doença do refluxo gastroesofágico. Ele pode ter e, além dele poder ter doença do refluxo gastroesofágico, a gente tem que ter em mente de que ele pode ter outros diagnósticos diferenciais também. Mais do que isso, o tratamento, a proposta de tratamento teste terapêutico, ela, mais do que nunca, ela precisa ser validada por critérios. Então, devem ser pacientes menores de 40 anos, abaixo de 40 anos. Então, devem ser pacientes abaixo de 40 anos. Pacientes que não são obesos, né? E pacientes que não apresentem nenhum sinal de alarme. Nenhuma associação com sintomas atípicos, como, por exemplo, que chamem a atenção, como, por exemplo, disfagia rapidamente progressiva, dor torácica importante, emagrecimento que vem ocorrendo de uma forma inexplicada, né? Então, esses pacientes são pacientes que poderiam ser submetidos a um teste terapêutico. Mas cada vez mais, Fábio, a gente entende que se existe uma associação com sintomas que não são típicos, talvez seja melhor você propor uma investigação diagnóstica e não um teste terapêutico para esses pacientes. E lembrar que mesmo que esse paciente melhore com a medicação que foi proposta, o inibidor de bomba de prótons, isso também não nos dá certeza diagnóstica da doença do refluxo, porque a gente sabe que outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, hipersensibilidade ao refluxo, esofagite eosinofílica, enfim, outros diagnósticos diferenciais também melhoram com o inibidor de bomba de prótons. Então, só melhorar com a medicação que foi proposta por aquele determinado tempo não é certeza diagnóstica da doença do refluxo. É interessante, assim, fazendo uma observação, ao longo do tempo, eu acho que nós sempre buscamos aumentar a inibição ácida. Lá atrás, nós tínhamos o bloqueador de H2, tinha um bloqueio razoável, tinha um bloqueio com pequeno tempo pela própria formulação da medicação. Veio o inibidor da bomba de próton, hoje uma medicação de mais de 25 anos de experiência. E quando a gente olha tudo isso, a gente sempre buscou uma força da inibição, um aumento da inibição, esperando que essa fosse a resposta para todos os nossos dilemas, todos os nossos problemas. Quando a gente olha na literatura, nós temos uma disparidade entre o paciente de resposta e o paciente de não resposta. Quanto maior for o sintoma atípico, menor resposta ao inibidor da bomba de próton. Quanto menor for a agressividade esofágica, menor é a resposta ao inibidor da bomba de próton. Mas por quê? Porque nós muitas vezes temos a doença do refluxo, muitas vezes nós temos fenótipos da doença do refluxo e nós temos que ter a compreensão que também temos outras patologias que também possam estar adicionadas naquele momento na vida. Lembro como o meu professor antigo falava, tente explicar tudo por uma patologia só. Mas o tubo digestivo, muitas vezes, nós precisamos compreender mais de uma patologia para melhor tratar o paciente nosso. Por isso que o teste terapêutico
ele não é 100%, não é algo de certeza para que o seu paciente tenha a doença do refluxo. Por isso, ele, por si só, não pode fechar o diagnóstico. Não pode fechar. Acompanhem o nosso canal, participem desse momento de descomplicar a doença do refluxo, façam parte desse movimento. Se você ainda não faz parte, assine, compartilhe com novos colegas e venham fazer parte dessa nação Neurogastro. Um forte abraço, encontramos vocês no próximo vídeo.